Como ser desapegado a tudo e a todos? Eu recebi essa dúvida em um Copini Responde e disse que ia fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, então cá estou eu. Então antes de qualquer coisa, deixe um like aqui no vídeo. Uma das palavras-chave em tudo que é ensinado aqui é a liberdade. Se tu pensar em como ser livre, em vários níveis e de várias formas, um dos fatores é o desapego. Mas para entender o desapego e praticar isso, antes a gente precisa entender o apego. Por que as pessoas se apegam a coisas e pessoas? Vamos começar pelas coisas. Acredite ou não, mas a maioria das coisas que a gente deseja é uma maneira consciente ou inconsciente de preencher um espaço em branco. Muitas pessoas nem sabem porque tem tanto desejo por coisas, posses materiais e dinheiro. E a prova disso é que os materialistas não entendem o que eu falo e que você agora está pensando sobre a sua crença sobre dinheiro. O mesmo vale para o apego a pessoas. Quando você é apegado a uma pessoa, significa que aquela pessoa é crucial na sua vida, o que não é bom. Isso acontece muito em casal, onde o cara não simplesmente namora uma mulher, mas ele vive aquela mulher. Ela se torna todos os pilares da vida dele. A autoestima dele depende disso. Ele sonha os sonhos dela, ele sofre as dores dela, ela é o ar que ele respira. Para mim isso é uma doença. E um dia ela vai embora e ele morre ou se mata. Entenda que quando eu falo em apego, eu estou falando desse nível de dependência. Ser desapegado não significa ser indiferente, ser frio, ser antissocial ou querer se isolar de tudo. O contexto de desapego aqui é aquele que vem lá do budismo e não aquele que vem do sertanejo universitário. Enquanto que o sertanejo diz, de copo sempre cheio e coração vazio, tô me tornando um cara solitário e frio. E isso não passa de um processo pós-pé na bunda. Enquanto a ex-namorada tá vivendo com o outro, ele tá nas baladas da vida bancando o desapegado, postando fotinhos nas redes sociais para provar alguma coisa pra namorada. Isso é o desapego do sertanejo universitário. Isso não passa de pura carência. Já o nosso contexto de desapego aqui é aquele que diz que as coisas e pessoas ao nosso redor são adicionais e não essenciais. Existe uma maneira de você não depender das pessoas e ter 0% de carência, que é você entender que já é completo. E isso não é fácil. Para entrar nesse assunto, inevitavelmente eu preciso falar do amor. As pessoas normais criaram fantasias sobre o amor. Então elas acham que para ter amor ou sentir o amor, elas precisam de umas das outras. O amor que as pessoas conhecem, em sua grande maioria, é carência. As pessoas usam umas às outras para se sentirem completas e para se sentirem amadas. E elas se sentem incompletas porque elas não aceitam a sua totalidade, seja a totalidade de bem e mal, positivo e negativo, forte e fraco, ou o lado frágil e o lado forte. Um pequeno exemplo é o cara que vive escondendo que tem um lado sensível. Quanto mais ele assume para si mesmo de que não tem esse lado sensível, mais ele depende de uma mulher para se sentir equilibrado, para se sentir completo. Dois polos opostos que se complementam. Sim, eu sei que isso é normal, mas se por um acaso você quer realmente ser desapegado, precisa entender que nós temos dois polos. E se a gente não aceitar que nós temos dois polos, vamos acabar dependentes de outras pessoas, com o polo oposto ao nosso. O mundo emocional, mental, espiritual funciona mais ou menos como o mundo físico, conforme as leis da física. Assim como no mundo físico temos os ímãs com polo positivo e negativo, no mundo emocional nós também temos o polo positivo e polo negativo. Lembrando que eu estou dando dicas de como ser desapegado. E não estou dizendo que é obrigatório você ser desapegado. Tem caras que se dizem desapegados, solteiros convictos, mas tem uma vida inteira que gira em torno de correr atrás de mulher e de buscar a aprovação de mulher. Isso não é ser desapegado, porque o cara é dependente disso. E ainda temos o desapego a coisas materiais. Eu sei que é normal as pessoas desejarem coisas materiais, mas isso é normal até um certo ponto. Até o ponto que as pessoas querem experiências boas, praticidade e comodidade. Ultrapassando esse ponto se torna uma dependência. Todos os seus bens materiais devem ser um luxo e não uma dependência. E claro que eu não estou dizendo que você precisa jogar fora as suas coisas, mas que aquelas coisas são apenas coisas que eventualmente vão ter uma utilidade. E se você perder alguma dessas coisas, você perdeu uma coisa e não uma parte de você mesmo.
porque aquelas coisas não são você. E tem mais uma coisa que eu preciso falar, o apego intelectual. E esse, por sua vez, significa o apego a teorias, filosofias, religiões e dogmas. O mundo está cheio desses conhecimentos, até mesmo aqui eu estou passando para você uma filosofia de vida. Mas você pode usar isso de duas formas. Você pode optar por entender o que eu falo, filtrar o que é útil para você, o que você achou que fez sentido e trazer isso para a tua vida. Ou você pode levar ao pé da letra e criar uma lei, criando regras e parâmetros que te deixam preso, que criam uma prisão em torno de você, dizendo como você deve ou não agir. Em outras palavras, não leve ao pé da letra. Não leve nada ao pé da letra. Eu falo aqui em desapego, morte do ego, liberdade, sair da Matrix. Mas se tu leva ao pé da letra, você fica obcecado por isso e vai estar se apegando a uma teoria que, ao invés de te libertar, vai te prender cada vez mais. E isso se aplica a qualquer tipo de conhecimento, inclusive sagrados e espirituais. Se eu falar aqui que o desapego deve estar em tudo, talvez você leve ao pé da letra. Então eu vou dizer que o apego não pode estar em nada, na medida do possível. E não apego não significa não gostar, não usufruir, não aproveitar. Significa não depender daquilo. Mas tu só vai conseguir internalizar isso quando entender que já é completo. Quando entender que você é um fim em si mesmo e não um meio. Uma coisa é você ser sereno, desapegado e equilibrado. Outra coisa é você vestir uma máscara e virar um personagem de uma música de sertanejo universitário. São duas coisas bem diferentes. Acho que tu entendeu, né? Eu sei que o vídeo ficou grande e ainda assim eu não falei tudo sobre o desapego. Com o tempo eu vou falar mais. Então se inscreve nesse canal para pegar os próximos vídeos. Deixe um like, deixe um comentário e até o próximo vídeo.